Olá galera, beleza? Hoje vamos falar de um filme de 2002, chamado Resident Evil: O Hóspede Maldito. O filme é protagonizado por Milla Jovovich e dirigido pelo diretor Paul W. Anderson. Então peguem a pipoca e vamos lá pro vídeo. O filme começa com um cientista. Ele está guardando alguns frascos com uma substância verde dentro. Ele guarda em uma caixa. Ele leva essa caixa junto com ele, e em seguida ele pega um frasco e joga dentro de um laboratório. Conforme as partículas escapam para o sistema de ar-condicionado, os laboratórios acabam sendo bloqueados. A situação é monitorada por uma câmera de segurança, e os cães começam a latir em suas gaiolas. O alarme de incêndio é acionado, e os sprinklers também. Enquanto os cientistas tentam encobrir seus experimentos, algumas pessoas estão presas no elevador. Os cientistas também estão presos no laboratório. O elevador começa a cair, trazendo os passageiros até o andar de baixo do laboratório. O gás Helon é liberado para matar o vírus, mas ele acaba sufocando as pessoas. Os passageiros abrem as portas do elevador e veem os corpos no laboratório. Uma mulher tenta escapar pela brecha, mas o elevador é ligado e ela morre. Alice acorda. Ela está deitada no chuveiro, com água caindo sobre ela. Ela tem uma cicatriz no ombro. Ela lembra que foi desmaiada com gás. Ela se veste e ouve um barulho acima dela. Ela entra no quarto e ela lê um bilhete dizendo que hoje todos os seus sonhos vão se realizar. Ela abre uma gaveta que está cheia de armas. As câmeras de segurança a observam enquanto ela sai. Mais uma vez ela ouve um barulho e liga as luzes. Ela abre a porta da frente e grita um olá. Um monte de pássaros começam a voar para longe e de repente surge uma rajada de vento forte. Um homem puxa ela para dentro e diz para se mover. Do nada, uma equipe especial entra na casa, quebrando as janelas. Eles algemam o homem, mesmo ele falando que é um policial. Eles também falam para Alice se identificar, mas ela diz não saber do que eles estão falando. O policial se chama Matthew Edison, mas eles não conseguem encontrar nos registros de dados sua identificação. Uma porta secreta se abre na casa. Eles entram na colmeia. Eles acabam encontrando um trem, com diversas cargas da Umbrella em volta. O trem está sem energia, então Rain vai lá consertar. Ela consegue e todos embarcam no trem e vão embora. Outro membro da equipe, chamado JD, abre uma porta no trem e acaba encontrando um homem inconsciente. Alice parece reconhecê-lo como seu marido, chamado Spence. Ele acorda, mas não consegue se lembrar de nada. O trem chega ao seu destino, que é Raccoon City. As câmeras continuam monitorando eles. Alice pergunta ao líder, chamado James Wan, o que está acontecendo. Ele revela que eles, incluindo ela, todos trabalham para a Umbrella Corporation. Ele revela que Alice e Spencer são agentes da Umbrella e que eles estão ali para proteger a entrada da colmeia. Ele também revela que seu casamento não é real, então ela e Spencer, tudo aquilo ali é forjado, eles não são casados de verdade. A colmeia é um centro de pesquisa ultra-secreto, operado pela Umbrella Corporation. A perda de memória deles é um efeito colateral do gás, usado como mecanismo de defesa pelo computador. Matt pergunta se eles foram atacados, mas Wan diz que é um pouco mais complicado que isso. Ren fala para Wan que eles conseguiram abrir a porta para entrar na colmeia. Eles entram e as luzes se acendem. O gás Helon se dissipou. Eles pegam uma escada e descem. Eles também falam da Rainha Vermelha, a inteligência artificial que controla a colmeia. Ela sabe que eles estão lá. Wan revela que 5 horas atrás, a Rainha Vermelha trancou a colmeia e matou todos que estavam lá. Eles não sabem por que ela fez isso, mas eles estão lá para desativá-la. Alice pergunta a Spence se ele se lembra de alguma coisa, mas ele diz que não. Ela diz o mesmo, embora ela esteja começando a se lembrar de algumas coisas. A equipe continua e chega numa sala marcada como Refeitório B no mapa. Eles percebem que aquela sala não é um refeitório. Matt sugere que aquela sala pode haver segredos guardados que eles não conhecem. Wan fala para JD e Rain ficarem ali com Matt, enquanto os outros seguem em frente. Alice olha através de uma escotilha em um tanque e pode ver algum tipo de organismo se alimentando por alguns tubos. Wan aparece e fala para Alice ter cautela. Outro membro da equipe, chamado Kaplan, está mexendo no computador para obter acesso à sala de controle. Mas as defesas da Rainha Vermelha estão deixando as coisas mais difíceis para ele. Wan continua em frente, andando por um corredor, e mais à frente ele coloca um transmissor e uma fechadura de porta. Kaplan usa esse transmissor para quebrar o código de acesso, e eles conseguem entrar. Os outros trazem algum tipo de equipamento, que Kaplan diz que vai liberar uma grande carga elétrica, que vai abalar a estrutura, forçando uma reinicialização, permitindo que eles possam desativar a Rainha Vermelha. De repente, um mecanismo de defesa adormecido se ativa e prende Wan e sua equipe no corredor. Um laser acaba deslizando pela sala e começa a os cortar um por um. Mesmo com todos os esforços para eles ficarem vivos, todos eles acabam em pedaços no final.
Kaplan consegue desativar essas defesas, mas já é tarde demais. Então ele e Alice vão em frente, para continuar a missão. A porta se fecha atrás deles, e eles começam a instalar o equipamento. A Rainha Vermelha se apresenta em forma holográfica. Ela fala para eles irem embora, e avisa que todos eles morrerão ali. A máquina fecha a energia primária, e as fechaduras das portas estão todas desativadas. Ele remove a placa-mãe, para impedi-la de reiniciar. De volta ao refeitório, Rain percebe que eles estão demorando muito, então ela vai ver onde eles estão. Ela encontra o sobrevivente, mas o sobrevivente morde sua mão. É um zumbi, então eles atiram nele. Os outros ouvem um barulho e voltam, mas o zumbi some, deixando uma poça de sangue no chão. Matt percebe que o sangue coagulou, e fala que isso é impossível dele estar morto, já que o sangue não coagula depois da morte. Spencer diz que eles deveriam ir embora, mas Rain diz que eles não vão até o resto da equipe chegar lá. Kaplan fala que não tem mais ninguém vindo. Acaba aparecendo mais zumbis, e a equipe começa a atirar para tentar afastá-los. Eles atiram nos zumbis, mas eles não morrem. Eles continuam atirando e algumas balas atingem alguns tanques. Alice diz para eles tomarem cuidado com os tanques, mas diversas balas os acertam, fazendo um deles explodir, jogando todos eles longe. Enquanto Alice está no chão, ela se lembra de ter contado a alguém que ela pode ajudá-los a pegar o vírus, pois ela tem autorização total para entrar na colmeia. O gás começa a ser liberado onde eles estão, e mais zumbis aparecem. Então eles precisam abrir a porta o mais rápido possível para sair dali. Kaplan grita o código de acesso para JD abrir a porta, e ele consegue, mas do outro lado da porta está cheio de zumbis, que puxam ele. Ren tenta ajudá-lo, mas não adianta. Ela é arrastada pelos outros de volta. Uma criatura escapa dos tanques. Agora eles percebem que, cortando a energia, eles acabaram soltando todos os zumbis. Alice está andando por um lugar e encontra as gaiolas dos cachorros, com as grades quebradas. Quando ela se vira, ela vê alguns cães zumbis. Eles começam a correr atrás dela. Ela foge para uma sala, mas é atacada por outro zumbi que está esperando ela lá dentro. Ela bate no zumbi e o deixa inconsciente e pega a arma dele. O cachorro pula pela janela. Enquanto ela corre para fora, há mais cachorros esperando ela. Ela atira em todos eles, depois aparece outro, e ela o chuta jogando ele para longe. Ela parece bastante surpresa com suas habilidades. Enquanto isso, Matt está vasculhando os escritórios. Enquanto ele lê os arquivos, um zumbi bate no vidro, e outro zumbi entra no escritório. Ele a reconhece como sua irmã, chamada Lisa. Enquanto ela o ataca, Alice acerta ela na cabeça. Alice também a reconhece como a pessoa que ela disse que poderia ajudar a pegar o vírus. Matt explica que a Umbrella Corporation pensa que todos eles estão acima da lei. Ele faz parte de um grupo que trabalha contra a Umbrella Corporation. Ele realmente não é um policial, e sua irmã estava infiltrada para ajudar a expor experiências ilegais feitas na Umbrella. Matt diz que tinha um contato ajudando a sua irmã a pegar o vírus. Matt não sabe que esse contato era Alice. Ele acha que talvez o contato tenha armado para ela, porque o vírus vale muito no mercado aberto. Enquanto ele se junta aos outros na sala de controle, eles são perseguidos por mais zumbis. Spencer acredita que alguém virá resgatá-los, quando perceberes que eles não voltaram da missão. Mas Rain explica que eles não têm muito tempo. Se eles não saírem em menos de uma hora, as portas irão ser fechadas para sempre, para conter a contaminação. Alice decide voltar para reativar a Rainha Vermelha e fala que ela é capaz de dizer a eles a saída. Ela é reativada. Eles perguntam a ela o que está acontecendo. Ela explica que o T-Vírus permite que o corpo continue trabalhando mesmo depois da morte, e que esse vírus tem um enorme potencial militar. Ela diz que os zumbis são motivados pelo fato deles precisarem se alimentar de carne humana, e podem ser mortos de maneira mais eficaz cortando o topo da coluna vertebral, ou causando traumas cerebrais, ou seja, um tiro na cabeça. Ela continua falando que todos eles foram mortos lá embaixo porque o vírus foi liberado no ar. O vírus sofre uma mutação para ser transmissível por ar, líquido ou sangue, tornando quase impossível de matar. A Rainha Vermelha diz que não podia permitir que o vírus escapasse da colmeia, então ela tomou providências. Ela não pode permitir que ninguém saia infectado de lá. Então Alice fala para ela os ajudar a sair dali, porque se ela recusar cooperar com eles, eles irão desativá-la novamente. Eles tentam escapar pelos túneis, mas os zumbis aparecem. Alice luta contra os zumbis, enquanto os outros escalam para os tubos. Spencer é mordido na perna, e Rain também é mordida novamente. JD vira zumbi e tenta morder ela, e ela atira na cabeça dele. Depois, na parte de cima, a mão de Rain está sangrando por causa da mordida, e ela goteja seu sangue para baixo sobre os zumbis que estão rosnando. À medida que eles continuam ao longo dos tubos, o excesso de peso faz que os tubos caem. Kaplan cai na direção dos zumbis e fica cercado.
Ele luta contra eles para sobreviver. Um deles agarra ele, e Alice atira nele. Com isso, Kaplan consegue fugir deles e subir novamente, mas ele continua cercado pelos zumbis. Então ele diz a todos para ir embora sem ele. Depois eles escutam um barulho de tiro. Eles pensam que Kaplan tirou em si mesmo, mas na verdade ele não se entregou. Ele atira num zumbi e tenta fugir para outro lugar. Eles continuam. Alice de repente se lembra dos experimentos. Ela lembra que a substância azul era o vírus e a verde era o antivírus. Então há uma cura. Alice diz a Rain que ela ficará bem. Alice revela a Matt que ela era o contato da sua irmã, mas ela não consegue se lembrar se ela traiu a irmã dele ou não. Ela procura pelo antivírus, mas ele não está mais por lá. Spencer de repente começa a lembrar que foi ele que liberou o vírus, e foi ele que roubou o antivírus. Ele pega uma arma e diz a Alice que eles ainda podem sair juntos dali, e ter tudo o que eles quiserem. Matt tenta ir para cima de Spencer, mas ele aponta a arma para ele. Alice diz a Spencer que ela estava trabalhando contra a Umbrella. Ele revela que o antivírus está no trem, perto de onde o encontraram. Enquanto ele fala, um zumbi anda por trás dele e o morde no pescoço. Enquanto isso, eles tentam pegar a arma dele, mas não funciona. Então ele aponta a arma para eles e depois eles os prendem na sala de controle. Mas quando ele está prestes a injetá-lo em si mesmo, a criatura o ataca. A Rainha Vermelha explica que essa criatura é uma nova experiência da Umbrella, que foi criado injetando um T-vírus no tecido vivo. Agora que a criatura se alimentou de DNA fresco, fará que ele sofra uma mutação, tornando ele mais forte e mais rápido. Eles têm só 20 minutos para sair dali. A Rainha Vermelha oferece um código de acesso da porta em troca da vida de Rain, que está infectada. Ela não pode arriscar que Rain fique livre. A criatura bate no vidro e a rainha fala para eles matarem ela rápido. Então Alice quebra o alto-falante e de repente toda a energia é desligada e a porta abre. Kaplan está do outro lado. Ele desativou o disjuntor da unidade principal, já que a rainha não iria abrir a porta mesmo se eles entregassem Rain. A criatura quebra o vidro enquanto eles escapam pela porta e a fecham, deixando a criatura para trás. Eles voltam para o trem. Alice recupera o antivírus e Spencer acorda já transformado em zumbi. Ele vai em direção dela. Ela o mata com um machado. Kaplan inicia o trem e Rain recebe o antivírus. Kaplan também recebe uma dose do antivírus. Restam apenas 8 minutos e de repente a criatura aparece cortando o trem. Nesse processo ela corta o ombro de Matt. A criatura também pega Kaplan e o puxa para fora do trem. A criatura entra no trem derrubando uma porta e jogando Matt longe. Enquanto isso, Alice atira na cabeça da criatura, mas isso não funciona. Matt derruba alguns canos e Alice usa um para enfiar na língua da criatura, deixando ela presa no chão. Ela grita para ele abrir a porta, mas quando Matt se vira, ele vê Rain, que se transformou em um zumbi. Ele luta com ela, mas ele acaba a matando atirando na cabeça dela. Depois ele abre as portas, que acaba arrastando a criatura para debaixo do trem, e a criatura acaba sendo destruída. Matt e Alice chegam à mansão bem a tempo, e as portas se fecham atrás deles. Alice fala que falhou com todos eles. De repente, Matt começa a ter convulsões, enquanto o corte em seu braço começa a fazer ele sofrer uma mutação. Os cientistas passam pelas portas e pegam ele. Enquanto isso, Alice tenta lutar contra eles. Um dos cientistas fala que quer Matt no programa Nemesis. Matt é levado embora, e Alice também. Ela é levada embora e mantida em quarentena. Quando ela desmaia, ela ouve os cientistas falando que eles vão reabrir a colmeia para descobrir o que aconteceu lá embaixo. Algum tempo depois, Alice recupera a consciência. Ela está em um laboratório. Ela se solta dos aparelhos e começa a bater no vidro, pedindo para sair dali. Um cara sinistro passa atrás do vidro e ela consegue escapar do laboratório, mas todos os lugares parecem estar abandonados. Quando ela sai do hospital de Raccoon City, tudo parece estar destruído. Parece que rolou um apocalipse zumbi. Ela pega uma escopeta no carro da polícia e espera os zumbis aparecerem. E assim acaba o filme. Então, se você gostou do conteúdo, já deixa aqui like, compartilha e até a próxima. Valeu, galera!